Saudações, caros telespectadores da ANSTV. Estamos aqui para mais um debate acerca do jogo do Grupo C, que já terminou há poucas horas, em que já temos os classificados que vão para a outra fase. Dizer que a Gâmbia lutou, mas perdeu diante da Costa do Marfim, diante do Camarões, digo, que fez um grande jogo, um jogo muito forte, muito suado para conseguir a vitória. E também dizer que a Guiné acabou de perder com o Senegal por 2-0. E para comentar acerca desses jogos, temos aqui nos estúdios nossos convidados. Desde já apresentar o Mr. Noé. Boa noite, Mr. Noé, sendo-se cumprimentado. Boa noite. E o Mr. da casa, o Mr. Fernando Fernandes. Boa noite, Mr. Boa noite. Mr. Fernandes, começo consigo mesmo. Temos o grupo C já definido, em que já sabemos quais são as equipas que apuraram para outra fase. O que dizer dos jogos que acabam de terminar? Antes de mais, endereçar as saudações a todos que têm seguido o canal ANSTV e têm seguido a página também no Facebook. Ainda a questão de dizer que hoje houveram grandes jogos, dois grandes jogos que foram bem disputados. Ambas equipas mostraram que entraram determinadas para obter um resultado positivo no jogo. Podemos começar primeiro o jogo entre a Gâmbia e o Camarões. Vimos uma Gâmbia nova, uma Gâmbia com outra postura, uma Gâmbia que se identificou que é uma equipa que quer atingir outro patamar. Penso que não neste ano, mas em próximas competições internacionais, eu penso que vamos ver uma Gâmbia diferente se continuar assim. A Gâmbia entrou na primeira parte agressiva, em termos ofensivos, sufocou bastante ao Camarões. O Camarões, a primeira parte, jogou muito retraída, apareceu poucas vezes a baliza contrária. Vimos mais o Gâmbia ameaçar a baliza do Camarões. E gostei também de ver a atuação do guarda-redes suplente do Camarões. Passou de referenciar que o Camarões jogou com o guarda-redes suplente e o guarda-redes do Manchester United esteve no banco. Sim. E tivemos uma prestação muito boa do guarda-redes suplente. Digo, se não fosse pelo guarda-redes, o Camarões já estaria derrotado. Não sei nota do Mister. Sim, o Mister confiou neste guarda-redes desde a primeira jornada, podemos ver, e ele mostrou uma qualidade. As suas intervenções foram fortes, positivas, e demonstrou que tem capacidades para poder tomar conta do recado. Tomar conta do recado e poder jogar em grandes clubes também. E o Senegal, Mister? Uma vitória de 2-0 e um jogo muito mais controlado por parte do Senegal. Pronto, o Senegal já está a apresentar que é uma equipa, que é um forte candidato a este título, quer revalidar este título. Nós vimos nos 3 jogos, ele mostrou uma superioridade, teve resultados positivos, venceu todos eles, e frente à Guiné, o Senegal impôs o seu jogo, foi muito mais ofensivo em relação à Guiné e concretizou os gols de uma forma muito positiva. Mr. Noé, passo para si agora. O Senegal ganhou por 2-0 e o Camarões suou para conseguir a vitória, para poder passar para outra fase. Com certeza. Muito boa noite, mais uma vez. Não posso discordar com o que estava a dizer o Mr. Nando, segundo aquilo que o Senegal nos mostrou. O Senegal mostrou um jogo, não posso dizer monótono, mas um jogo controlado, porque ele sabia que estava em vantagem, então não tinha que correr atrás de prejuízo, não tinha nada que se preocupar. Então, diferentemente do Camarões, Camarões foi atrás de prejuízo, mas em contrapartida encontrou um monte em frente. Posso dizer que é a seleção da Gâmbia. Exatamente. Então, Gâmbia não deu o braço a torcer, lutou, tanto que não conseguiu alcançar aquele seu objetivo. Então, Camarões, como Camarões, nós já conhecemos que é Camarões, nós sabemos que é candidato a título, não tem como dizer que Camarões foi e conseguiu lutar pelo seu objetivo principal,
quer passar para outra fase. Que fez isso, não posso dizer com muito mérito, porque ele fez um jogo muito apático. Porque é uma vitória muito sofrida. Acredito ele que o próprio treinador terá uma outra dinâmica a partir das próximas fases. Terá outra dinâmica. Isso com certeza vai ter que mudar o sistema de jogo, o sistema tático, como combater próximas eventualidades. Mas para o jogo 2, Camarões teve uma vida muito dura, diferentemente do Senegal. O Senegal chega a passear. Um jogo controlado, bem jogado, porque primeiro para o adversário de Camarões, aliás, dizia, para além de, pelo menos para o adversário de Senegal, Camarões não, o Senegal já tinha uma vida facilitada. Já sabia que... A pressão nesse caso estava mais para a seleção do Camarões. O Camarões, sim, exatamente. E dependia também dele mesmo e também do resultado do Senegal. Sim. Porque até algum momento viu-se que o Senegal ainda não tinha marcado gol. Exatamente. Estava ainda a lutar. Sim. E que a equipa do Camarões, quando chegou no primeiro golo, poucos minutos, a equipa também do Senegal acabou por marcar. Acabou marcando, exatamente. Mas no entender do Mister, para a equipa do Senegal, será que o selecionador deverá fazer algumas alterações, algumas mudanças, assim como na equipa do Camarões? Visto que já há uma mudança que já existe, pelo menos na baliza vimos que houve uma mudança e houve uma melhoria, né? Eu refiro da seleção do Camarões. Camarões, sim. Eu diria que o selecionador, o camaronês, deveria pensar não só no ataque, mas também no seu setor defensivo. Porque há uma grande brecha no seu setor defensivo. Eu não sei qual é o sistema que ele usa, eu não sei se ele opta mais pelo sistema ofensivo do que defensivo. Mas olhando para as seleções de hoje, todas as africanas, normalmente todas estão no CAN nesta época, eles são mais ofensivos do que defensivos. Se formos olhar por exemplo, a título de exemplo, vamos olhar para a seleção de Guiné Equatorial. É difícil perceber qual é o sistema tático que é usado com Guiné Equatorial. Por quê? Guiné Equatorial, quer dizer, até que difícil não, mas Guiné Equatorial usa 4-4-2. Mas o 2 não se vê. Normalmente usa 4-5-1. Porque é mais defensiva aquela equipa do que ofensiva. Agora, eu não sei se é sistema inglês, não sei se é que sistema que está usado o treinador. O selecionador é que pode tentar justificar, mas pela minha ótica, acredito que ele possa mexer alguns pauzinhos. Assim que passaram para outra fase, acredito que possa mexer alguns pauzinhos lá. E alterar o estilo de jogo do Camarões. Exatamente. Mas também, vamos abordar acerca da situação do Camarões, que não está tendo uma vida fácil nesse CAN. Okay. Há muitos problemas internos a nível da organização, digo, a Federação Camaronesa, os jogadores, o selecionador, e são coisas que não ajudam quando uma equipa, uma seleção está a competir. Não sei, não é que você já acompanhou as situações, o que acha desses problemas que vem acontecendo na seleção camaronesa? Indo para este ponto, problemas sempre existem nas equipes, mesmo na seleção moçambicana também, cá nós sabemos, mas só que nós sabemos emendar, como se diz, em outras palavras. Nós sabemos emendar nossa situação. Não estamos bem, mas estivemos bem. Não estamos bem, mas estivemos bem. Sabemos emendar. Não mostramos aos outros que nós estamos nessa situação. Agora, o que deve acontecer? Acredito que mesmo a seleção também de Camarões está na mesma situação. Por quê? Porque quando começaram essa toda a agitação toda, a única pessoa que apareceu é o presidente da federação, que é Samuel Eto'o. O Samuel Eto'o conseguiu impor as regras. E acredito eu que foi a primeira pessoa que apoiou sempre a seleção para estar a competir nessas competições africanas. Então,
Se calhar ele pode não ter apoio externo, mas que tem total apoio do presidente da federação, tem. Porque ele, quando se candidatou, disse e afirmou: levarei essa equipa a CAN, levarei a seleção para o Mundial. Então estamos à espera do Mundial. CAN já esteve lá, foi anfitrião, em outras palavras. Então esperamos agora aliás, foi anfitrião, já esteve lá no CAN, esperamos agora que seja o Mundial. Então o Samuel Eto'o está a trabalhar para tal. Nós sabemos já os seus apoios, os externos, como é que estão a colaborar com ele. Se para tem essa também a ação. mesma ideia. Eu não. Porque sabemos que numa organização do gênero existe uma equipa de trabalho. Exatamente. São várias pessoas que estão lá a trabalhar, a executar as funções. Mas chega um momento que às vezes há muito desacordo e as ideias não são as mesmas. Ok. Não sei, passo para o Fernando, que já esteve em vários clubes. Quando uma situação dessas acontece, isto dentro de um clube, o que pode ajudar a melhorar ou resolver este tipo de situações, para que haja uma paz e que o trabalho seja feito com perfeição? Encontrando-se numa situação aqui, o Camarões está em competição, eu penso que é necessário pôr o foco na competição e deixar os problemas de lado, porque os problemas podem atrapalhar as coisas e desestabilizar o próprio balneário, a própria equipa, desmotivar os atletas. Nós sabemos que muitos daqueles atletas competem na Europa e temos visto casos como os jogadores de Angola, de onde querem abandonar a seleção, talvez por situações de balneário, porque não desejam mais estar a competir. Então, quando há este tipo de problemas, é preciso o treinador saber segurar os seus atletas, focar os atletas na competição, para que eles possam não se abalarem com os problemas internos do clube. Externos que afetam problemas Sim, do clube. Eu penso que com esta vitória de hoje, frente à Gâmbia, o Camarões vai poder encarar a competição com mais seriedade e esquecer os problemas. Porque isto estamos motivou. numa fase diferente agora. Agora uma fase diferente, fase decisiva. Cada jogo é uma decisão para o rumo que querem tomar. Então, eu acredito que após a vitória de hoje, todo o plantel do Camarões, tanto como o staff, vão poder se concentrar e estar focados em questões mais sérias que é a competição provocando. Vamos passar agora para o jogo que daqui a pouco vai se realizar. Temos o jogo entre a Mauritânia e a Argélia e também o jogo entre a Angola e o Burkina Faso. Vamos falar mais desse jogo dos nossos irmãos angolanos, que vamos tentar apoiar as equipas de língua portuguesa. Quem sabe uma delas chega a ter sucesso. Passo para isso não é. O que podemos esperar dessa Angola, que também está com uma situação complicada a nível de balneário. Os jogadores já desistirem, a ir embora, não se percebe qual é a devida razão. Nas redes sociais, onde que normalmente temos tido as informações, dizem que os jogadores, porque foi tirado da linha inicial, achou que deveria ir embora porque não gostou, outro porque não foi alinhado na equipe, são desistências no meio do campeonato. Como é que a Federação Angolana deve se impor numa situação dessas? Porque pode ser que são jogadores preponderantes, fundamentais no sistema tático do selecionador e acabam por tomar as medidas e a Federação Angolana simplesmente está a deixar os jogadores ir. Ou podemos esperar alguma atitude por parte da Federação Angolana? Isso não é, passo para cima. Muito obrigado mais uma vez. Bom, eu não diria que as informações saem lá. Internautas são internautas, nós sabemos disso. Mas o que se trata de seleção, nação neste caso, não falo de seleção, falo de nação. E eu vou defender a minha pátria. É que nem você levar uma arma, dizer que eu vou combater por esse meu país. Agora não faz sentido, no meio do combate, você dizer que não, abandono essa arma, vou morar na minha vida. Não faz sentido. Então não vou muito mais por esse lado, por
pelos internautas nesse caso, dizer que quando não fui alinhado na linha principal, essa coisa toda. Então, quem é profissional, sabe muito bem qual é a sua posição. Então, o que acontece é a remodelação na equipa. Eu joguei e eu gosto de falar, a dar um exemplo com a nossa própria situação. Isso que é muito importante. Por quê? Porque eu vi isso em Moçambique. Nós criticamos quando aconteceu na segunda jornada contra Cabo Verde. Onde é que está aquela equipa? E ainda ontem, a jogarmos, Moçambique é esse. Mas não é a mesma equipe que nós jogamos com ele na primeira jornada. Então, são coisas, vou dizer, são trunfos de treinador. O treinador sabe como usar as suas peças. A partir do momento que ele diz, eu quero estar falando, ele sabe como vai usar aquelas pessoas que ele está a chamar. Agora, se esse desiste no meio do caminho, esse não é patriota. Mas também não aconteceu, pelo que eu saiba. Mas que houve um tumulto dentro do balneário, sim houve. Mas não foi por esta razão. Por outros motivos, acredito. Mas não porque esse não foi alinhado, aquele não foi alinhado. Se formos ver, o jogo vai iniciar daqui a nada, se formos ver, todos aqueles jogadores, mesmo aí na linha principal, vamos de aparecer aí. Pode não aparecer todos aqueles jogadores na linha principal, mas mesmo no suplente, vão aparecer. Muitos ficaram surpresos. Por 2 jornadas viram lá o Domingues sentado no banco, mas não souberam porquê. Estratégia de treinador, cada um sabe como usar as suas armas. Mas na nota do Mister, para os jogadores que tomaram essa iniciativa de abandonar a seleção no meio do campeonato, que tipo de exemplo, como jogador, como um patriota, está a demonstrar? Porque sabemos que uma situação dessas, sabemos que a Angola está na Costa do Marfim, mas quando a seleção regressar ao país, e principalmente se esses jogadores forem jogadores que militam no campeonato angolano, como é que serão vistos pelo público que apoia a seleção de Angola? É evidente que terão uma postura errada, posso assim dizer. Não sou errada, mas serão vistos como pessoas, como se diz lá na vida militar, desacato de autoridade. Eles não cumpriram com aquilo que é o dever deles lá na Costa do Marfim. Por quê? Foram confiados, foram dados uma confiança, dizer que nós precisamos de ti para nos defender esse lado. Quando chega lá no espaço, não conseguem fazer esse trabalho. Abandonam no meio do caminho. Ficam como se fossem desertores. Desertores, exatamente. Então, eu penso também, concordo consigo, eu penso que não seja a verdade que por questões técnicas eles possam desistir. Talvez possa haver um outro motivo, exatamente, que possa abalar os atletas e ficarem descontentes, quererem ir embora. Visto que não são todos, mas talvez um número de 2 ou 3 atletas. Pode ter uma pequena confusão ali, mas Vice-Dante, passo para si, já que você estava a abordar. Como é que fica a Federação Angolana nesta situação? Haverá possibilidade ou a Federação deve se impor e penalizar esses jogadores? Olha, assim, nós podemos ver que os jogadores, todos eles têm o seu patronato, que são os clubes onde eles militam. Exato. A Federação simplesmente solicita-os para que possam representar o país em competições internacionais. Exato. A FIFA, tanto como a CAF, impôs a obrigação dos clubes cederem os atletas aos seus países. Okay? Mas existem muitos atletas que recusam-se em vários fatores representar o seu país quando são convocados por fatores profissionais ou porque não desejam mesmo criar lesões ou perder tempo em essas competições, querem. Então há muitos motivos nisto. Então, numa situação dessas, se o jogador toma atitudes de indisciplina ou de rejeição em representar o próprio seu país, eu creio que o selecionador pode dispensar esse atleta e não voltar a lhe convocar.
Mas ali não iremos ter aquele caso que falámos nos outros programas de jogadores que a Federação impõe que estejam na seleção? Sim, é o direito dos países em poder ter os atletas para representarem-eles em competições internacionais. É o seu direito. Todo país tem o direito de ter seus compatriotas que militam em clubes fora do país ou mesmo dentro do país. Exato. Porque há atletas também que dentro do país, aqui em Moçambique, jogando, por exemplo, vou dar um exemplo com um atleta aqui em Moçambique que recusa-se em jogar para os Mambas. Ele pode recusar. Dizer que não, eu não quero jogar. Então, isso depende da mesma opção do atleta. Mas a FIFA, nesse caso, também é um pouco rigorosa, nesse sentido. Sim. Quando o jogador recusa a participar, a representar a sua seleção enquanto foi convocado. Solicitado, sim. A FIFA tem sido, né, é rigorosa quando o clube recusa-se. Quando o clube, não quando o atleta. Não, quando o atleta. Eu ia frisar essa No caso, parte. é o clube Sim. que recusa, no caso, o clube que recusa ceder o atleta. Exatamente. Não o atleta que recusa. Sim. Porque há muitos atletas que preferem, dizer, eu não quero representar o meu país, quero representar o país X. Já tivemos o caso, por exemplo, aqui em Moçambique, já tivemos o caso do jogador da Panathinaikos da Grécia, o nosso Simão Mate. Já recusou. Já recusou. Ele estava a jogar num clube na Europa. Sim, já estava na Espanha. Se não me engano, no Levante, exatamente. Então, recusou vir jogar em Moçambique para a seleção. Então, quando o atleta recusa, não é greve, é vontade própria. Agora, quando o clube recusa, aí entra em choque. A FIFA já sanciona. Não, liberte ele. Não é vocês, esse é de lá. E ele tem que representar o seu país. A nação. Exatamente. Sim, eu que estava a falar me ensinando. Então, é o atleta recusar. Agora, se o clube recusa, aí a FIFA entra em ação. Agora, se o atleta recusa, normal. Não é Está no obrigação. direito nesse caso. Está no direito, sim, podemos dizer. Eu não quero representar, não quero jogar. Tanto que acontece com muitos outros, tantos que mudam de nacionalidade, outros representam dois países. É normal. Acontece isso. Mr. Fernandes, peço mais uma vez. E este Angola, será que com essa situação poderá ter um jogo diferente dos jogos que nos apresentou na primeira e segunda jornada? Pronto, eu não posso dizer de uma forma com uma certeza absoluta de que olha, vamos ver uma Angola com positivo, vamos ver Angola baixo, com moral baixo, não posso dizer. Espero que Angola possa entrar como entrou no jogo passado, frente à Mauritânia, em que chegou de ganhar. Espero ver Angola mais positiva na parte ofensiva e assim como defensiva e poder ter um bom resultado para passar de fase. Mas também tem um Burkina Faso que está em segundo lugar com os mesmos pontos. Então, ainda é um grupo também que ainda está decidido por ter a Argélia em terceiro, que também vai lutar para conseguir passar para outra fase. Eu penso que esse grupo até é provável passar as três equipes, porque todos têm uma boa pontuação, estão bem colocados e vamos com o jogo que daqui a pouco vai dar início. Isso não é. A Argélia também está nesse grupo que vai jogar com a Mauritânia, está no terceiro lugar, numa diferença de 2 pontos com o primeiro e o segundo. Temos um grupo que tudo será definido após os 90 minutos e a compensação que o árbitro vai dar nesse caso. Com certeza. Se olharmos nessa classificação, podemos dizer que a Argélia não está facilitada. Primeiro, não vou dizer que é fraca, mas não vamos dizer também que é favorita do grupo. Mas a Argélia leva, quer dizer, digo nesse caso a Mauritânia. Então, a Argélia nesse grupo tem chance de passar. Como também tem a situação do terceiro melhor classificado, Exato. pode também ter acesso a outra fase, exatamente. Mas neste caso, não vai chegar a esse nível. Por quê? Porque os dois, com a mesma pontuação, lutarão esta noite. Essa aqui é a grande guerra. A guerra está aí. Então, a diferença são 2 pontos. O terceiro está com a diferença de 2 pontos. Significa um empate entre os dois. Fazem 5 pontos e uma vitória da Argélia também faz 5 pontos.
Já viu o que é isso? Então ficam A diferença de golos, três seleções com a mesma Meio pontuação pontuação. que vão depois ver quem estão no gol, Golo, exatamente. para ver como é que fica a situação já na tabela classificativa. Está a ver? Então, é aí onde já dissemos que a Argélia não está em mãos de lençóis. Ainda tem resultados pela frente, talvez lutar pelos números do golo, mas acredito E que lutar também para não ter uma derrota hoje. uma derrota O hoje. que não Exato. pode acontecer para a Argélia seguir Exato. para a outra fase. Meus convidados, vou dar 15 segundos a cada um, só para dizer que a seleção de Moçambique chegará amanhã, quarta-feira, aqui em Maputo. Alguns jogadores sairão do Abidjan, Costa Marfim, direto para os seus clubes, refiro aos jogadores estrangeiros, do Ratifo, o Renildo, o Bruno Langa, o Guima, o Jenny Catamo, vão direto aos seus clubes. Uma palavra de mensagem à seleção Chiquinho Conde chegar amanhã. E claramente irá ser recebida de braços abertos pelo povo moçambicano. Mr. Noé, começa assim. Muito bem. Eu fico feliz porque é a primeira vez que a gente faz um resultado desse contra grandes colossos desse campeonato. Grandes candidatos, não vou falar colossos, mas grandes candidatos desse campeonato. São equipas que sempre, todas as vezes, estão nas meias, nas finais. Então, são equipas que carregam sempre título. Conseguimos um resultado muito positivo. Arrancamos um empate contra o Egito. De novo, arrancamos outro empate contra a Gana. Grande jogo. Na minha opinião, que foi nosso jogo, só que vou falar entre aspas, mas não vou falar muita coisa porque sou desportista, mas foi um grande jogo que nós tivemos. Uma boa participação nesse caso, da seleção. Vitória, em outras palavras, foi vitória. Podemos dizer, posso a prestação afirmar. nesse caso não foi uma prestação abaixo da expectativa. Exatamente. Mr. Fernandes, passo para si agora. Como é que acha que o Hernani irá chegar a Maputo? Sabemos que Mambas chegam amanhã, somente os jogadores que militam no Campeonato Moçambicano. Como é que acha que o Hernani, depois da classificação no segundo jogo, poderá estar e como é que poderá ser recebido no Maputo, visto que temos adeptos, alguns que estão desalojados com o jogo contra o Cabo Verde? Pronto, primeiro dizer que as pessoas devem saber entender que há falhas nos jogos, o desporto é feito disso, é feito de erros e é feito também de acertos. Então, nós temos que perceber, não é, que ele é um jogador profissional, todo profissional erra, todo profissional tem falhas, tem frangos e tem grandes defesas, como guarda-redes. Então, devemos perceber isso e não adianta nós estarmos aqui a chamar ele nomes e não parabenizar pela sua prestação que ele teve. Primeiro. Segundo, seria de louvar que todos os atletas que saíram aqui de Moçambique para participarem do CAN, foram eliminados, voltassem todos aqui e fossem recebidos pelo povo. Todos eles recebessem o calor do povo que torcemos por eles e depois daí eles pudessem ir cada um para o seu clube. Porque nós fizemos com que eles fossem competir. E nós também queremos receber as pessoas que a gente mandou para lá. Porque essas despesas todas foram nossos impostos. É o dinheiro do povo. O povo apostou neles. Foram numa missão a cumprir. Não cumpriram. Nós tínhamos que receber eles. Porque eles lutaram lá. E não fazerem aquilo de irem, serem eliminados e cada um tomar a sua vida. Então é uma atitude que eu não estou contra essa atitude que eles fizeram. Será que a Federação deveria, nesse caso a Federação deveria olhar nesse aspecto? Sim. Que havia necessidade de que fosse pelo menos por um dia ou 2 dias, que os jogadores todos que participaram viessem. O povo, eles têm que saber que somos nós. Contamos com o esforço que eles tiveram. O próprio governo fez esforço em colocar os jogos de Mambas sendo assistido nos municípios. Eles devem deviam chegar aqui, nós recebermos eles, agradecermos a prestação que tiveram, porque se for a ver, os Mambas tiveram uma grande prestação em relação às outras competições. O que mostra que os Mambas estão num patamar
de poder competir com grandes seleções. A nível da África e Sim. aqui sequer em outros lugares. No próximo CAN, o que deve fazer agora, a seleção, a federação e a seleção própria, deve trabalhar para o próximo CAN, próxima edição, nós passarmos de fase. Porque agora não vamos estar aqui a dizer que não vamos poder ser apurados. Não, estamos num patamar de apurarmos. Porque nós conseguimos jogar contra o Egito tu para tu, conseguimos jogar contra o Ghana, complicamos, demos vida a cara a essas seleções, que mostra que nós temos que nos qualificar em todas as edições. Se continuarmos com essa mentalidade, com esta força, essa dinâmica, tenho certeza que nossa seleção vai se qualificar em todas as edições. Mundial. E depois vamos pensar alto. Agora, a próxima edição é passar de fase. Então tem que ser uma coisa paulatina, porque nós já provamos que não, nossa seleção consegue jogar. E os rapazes foi o que fizeram, jogaram muito bem, frente a grandes seleções, mostraram que afinal de contas nós temos capacidade e temos pessoal. É triste ver que, olha, aparecem só os nossos filhos de casa que jogam aqui conosco e os outros nossos filhos que jogam fora e não vão poder estar aqui conosco, não vamos poder os receber. Isto é uma parte que é triste. É um TPC para a Federação, nesse caso o Moçambique de Futebol, para que das próximas vezes tenham, ou nem que seja a força ou impor mesmo. Houve um caso do Brasil. Lembra, né, que o Malta Ronaldinho Gaúcho, né, foram eliminados e cada um foi para o seu país. Os brasileiros ficaram muito tristes com isso. Os brasileiros queriam receber eles, mas porque não ganharam o Mundial, foram eliminados e cada um foi para o seu país. Foi uma coisa feia. Mesmo o povo brasileiro não gostou. Eu penso também, acredito que muitos de nossos compatriotas também não vão gostar de sentir isto, de ver isto. De saber que, olha, os nossos atletas, o Renildo, o Gildo e tantos outros jogadores, né, que jogam fora, não regressaram diretamente e não vieram. Não, só para frisar, eu acredito que usam essa política, as equipas estrangeiras normalmente usam essa política por quê? Porque eles sabem que essas nossas equipas, esses nossos jogadores, nós precisamos dele. E eles pagam, eles que custeiam todas as despesas desses jogadores. Então, tanto que quando diz que quando termina o campeonato, de imediato tem que regressar para representar o seu clube. Porque eles que são responsáveis por aqueles atletas. Talvez seja, não sei se seja por isso. Normalmente o que o Mr. Só está a dizer é o que nós também temos de acompanhar. Exato. A maior parte da justificação é que os Tem clubes sido- precisam desses jogadores. Exato. Então, Mas a questão é, se o clube precisa tanto desse jogador, paga-lhe também como ele merece. E não Porque só. a questão é, às vezes muitos dos jogadores, digo assim, muitos dos irmãos africanos, estão a jogar em grandes clubes, na Europa e tudo mais, mas a diferença que de jogar e receber no seu país e jogar e receber na Europa, claramente é muito diferente. Uma coisa enorme, uma diferença que não podemos comparar. E depois não só as condições de vida, questão de saúde e tudo mais, é totalmente diferente. Mas, se formos analisar do que ele passa no país em que está a jogar, às vezes o que ele recebe é muito menos do que um nativo de lá do país está a jogar e receber. Há esses critérios. Há africanos que não têm grandes contratos, não são muito bem pagos como deveria ser, mas por ter algumas condições, situações de vida do país de onde vem, opta por estar ali, nesse país. E quando chega já no tempo do CAN, em que a sua seleção precisa, há essas pressões, há essas situações. Temos o caso do Onana, que veio, chegou nas condições que chegou, mas o avião que o Manchester United, nesse caso dizem que enfrentou, esteve lá até o último dia. Quer dizer, indiretamente é uma forma de colocar uma pressão, tanto ao jogador como à federação do género. Se não passam para outra fase, eu preciso do meu jogador de imediato. Exato. Quer dizer, o jogador também, acredito que saiu da sua equipa, foi representar a seleção e deve voltar de imediato, tem que jogar. Acredito que após de um campeonato pela sua seleção deveria pelo menos algum tempo de descanso, o que normalmente não tem acontecido. Não sei de onde os mísseis. Mas Fernando, você também se analisa desse jeito? Sim, pronto, essa é a política que os clubes usam. Mas eu penso que o todo, como equipa, como
atletas que foram representar um país, né? E que não custa-lhes nada voltar ao seu país, receberem aqueles gratificações calorosas, né? Do povo, dos seus compatriotas, e dia seguinte podem seguir a vida dos seus clubes. E não só isso, não, fugindo só pelo pensamento, temos situações em que vimos o caso do Costa do Marfim, vimos o caso do próprio Camarões, entre outras seleções, que a prestação de alguns jogadores que jogam na Europa foi muito abaixo das expectativas. Há seleções, por exemplo, da casa do Costa do Marfim, jogadores como o Kessie, o Fofana, que não se viu aquela qualidade que nós estamos habituados a assistir nos campeonatos que militam. Então, há que talvez repensar ao FIFA, nesse caso, com a CAF, para dizer aos clubes, tudo bem, sabemos que vocês precisam, as pessoas devem jogar porque vocês pagam, mas tem que haver liberdade e espaço adequado para os jogadores representarem as suas seleções. Porque o que está a saber nesse momento é pressão dos clubes aos jogadores africanos que estão no campo. No momento Salah está lesionado, mas o clube acredita que todo momento está a querer saber qual é a situação, se pode voltar ou não. Não, exato. Então, talvez nesse sentido que devemos pensar que os jogadores também são pessoas e devem vir em algum momento representar as seleções como deve ser. Quero agradecer aos nossos convidados. Muito obrigado pela vossa presença no nosso programa, para este debate. Conto convosco para o próximo programa, porque ainda temos jogado a decorrer, muitos jogos irão acontecer e iremos estar aqui também para debater. Muito obrigado. Assim em casa, que nos assiste nas plataformas digitais, Facebook, YouTube, continuam a visualizar nosso programa, vão colocando mais likes para que o nosso programa aceda aos outros cargos. Muito obrigado, boa noite.